Esta é Jennifer Pan, também conhecida como Jen, o nome por trás do documentário popular da Netflix O que Jennifer Fez, baseado em uma história real que chamou atenção e gerou intensa repercussão ao redor do mundo. Seu caso é considerado um dos episódios familiares mais impactantes da crônica policial canadense nos últimos 15 anos. No entanto, antes de se tornar um nome amplamente conhecido em um dos casos mais comentados do país, Jennifer Pan era apenas uma jovem de 24 anos, de aparência dócil, vinda de uma família de imigrantes considerada exemplar, o que então a levou a arquitetar um plano premeditado a ponto de contratar cúmplices para executar um ataque contra os próprios pais? A história começa na noite marcante de 8 de novembro de 2010. Em um bairro tranquilo de Toronto, no Canadá, os moradores locais foram surpreendidos por um barulho incomum vindo da casa de Phan Han Huy e Bich Ha, um casal de imigrantes vietnamitas que chegou ao país em busca de uma nova vida. O tumulto era composto por gritos desesperados, um choro angustiante, pedidos de ajuda incessantes e, o mais alarmante de tudo, um som alto e seco, que parecia vir de dentro da casa. Ao olharem para fora, os vizinhos se depararam com uma cena perturbadora. Um homem visivelmente ferido cambaleava, balbuciando palavras desconexas até perder os sentidos. Sem hesitar um instante, eles imediatamente ligaram para a polícia para relatar o ocorrido. Quando a polícia e a equipe de socorro chegaram ao local, eles rapidamente identificaram a vítima como Phan Han Huy, o dono da casa. Sua condição era extremamente crítica, com múltiplos ferimentos que o levaram a um coma profundo devido à grave perda de consciência causada pelo trauma. Reconhecendo a gravidade da situação, as autoridades entraram imediatamente na residência para investigar e se depararam com outra tragédia. No porão, encontraram Bich Ha, esposa de Phan Han Huy, caída no chão, sem sinais de vida, após ter sido atingida por múltiplos disparos. No andar de cima, a polícia encontrou a filha mais velha, Jennifer, com as mãos presas ao corrimão da escada. Um detalhe notável: ela ainda estava em uma ligação com a central de emergência 911. Como única sobrevivente, Jennifer aparentava estar em estado de choque. Ao ser informada sobre a condição crítica dos pais, ela se emocionou intensamente. Logo após a análise inicial da cena, a polícia a conduziu à delegacia naquela mesma noite para registrar seu depoimento como testemunha-chave. Segundo o depoimento de Jennifer, 3 homens desconhecidos teriam entrado na casa no fim da noite. Ela relatou que foi mantida sob ameaça enquanto os invasores pressionavam seus pais a entregar as economias da família. Em seguida, ela foi amarrada ao corrimão do andar de cima antes de seus pais serem gravemente feridos. Ao ser questionada sobre o motivo, Jennifer afirmou que o objetivo dos suspeitos era unicamente o roubo. A princípio, o depoimento de Jennifer parecia compatível com o cenário caótico encontrado. No entanto, os investigadores experientes logo notaram pontos que não se encaixavam. A principal dúvida era: se a motivação fosse realmente o roubo, por que tantos bens de valor foram ignorados? 2 carros de luxo, um Mercedes-Benz e um Lexus, permaneciam intactos na garagem. Aparelhos eletrônicos caros e até mesmo dinheiro em espécie deixado à vista não haviam sido levados. Essas inconsistências levantaram suspeitas quanto à versão apresentada por Jennifer. Outro detalhe relevante chamou a atenção da equipe de investigação. A casa não apresentava sinais de arrombamento. Todas as portas e fechaduras estavam intactas, o que levantou a possibilidade de que os responsáveis tenham entrado com facilidade, seja por terem sido autorizados ou por acessarem a residência de outra maneira, sem o uso de força. Ao ser questionada sobre essa contradição, Jennifer relatou os acontecimentos daquela noite angustiante. Ela afirmou que após o retorno de sua mãe, a Sra. Pan, da aula de dança às 21h30, ela ainda estava em seu quarto, conversando ao telefone com um amigo. Pouco tempo depois, ouviu um som incomum vindo do andar inferior. Ao descer para verificar, disse ter sido surpreendida por 3 homens desconhecidos. Segundo seu relato, não teve tempo de reagir antes de ser imobilizada por um deles. Por isso, afirmou não saber como eles teriam acessado a casa.
Jennifer continuou a relatar que os invasores vasculharam todos os cômodos da casa, levando todo o dinheiro que encontraram. Quando não havia mais nada a ser levado, eles desceram. De onde estava imobilizada, ela ouviu sons de confusão no andar inferior, os apelos de sua mãe, a voz exaltada de seu pai e falas agressivas dos intrusos. De repente, tudo ficou em silêncio, seguido por uma sequência de ruídos secos e intensos. Em pânico, Jennifer pegou o celular que tinha no bolso e ligou para o 911. Na gravação, sua voz tremia. "Fomos assaltados! Ouvi barulhos fortes! Não sei mais o que está acontecendo! Eles me prenderam no andar de cima!" Naquele momento, embora o depoimento apresentasse diversos pontos ainda não esclarecidos, a polícia precisou aceitar provisoriamente a versão de Jennifer. Com o pai em estado crítico no hospital e a mãe já sem vida, ela era a única testemunha disponível para fornecer informações, ainda que os relatos contivessem várias lacunas. No entanto, os investigadores experientes não conseguiam ignorar os elementos incoerentes no relato de Jennifer. Duas perguntas centrais os intrigavam. Por que os supostos invasores optaram por não fazer nada contra Jennifer, enquanto seus pais foram alvo de tamanha violência? E mais importante, como ela conseguiu acionar a polícia se, segundo o próprio relato, estava com as mãos amarradas para trás? A aparente sorte de Jennifer parecia fora do comum. Diante dessas dúvidas, a polícia decidiu adotar uma estratégia paralela: monitorar discretamente seus movimentos e, ao mesmo tempo, aprofundar os interrogatórios em busca de inconsistências. Alguns dias após o ocorrido, o irmão mais novo de Jennifer, Felix Pan, retornou da universidade para ajudar nos preparativos do funeral da mãe. No quarto dia após o crime, algo que mudaria o rumo das investigações aconteceu. O Sr. Pan, pai de Jennifer, saiu do coma. Para a polícia, sua recuperação representava uma oportunidade valiosa. Afinal, poderiam ouvir o relato de uma testemunha-chave. O depoimento do Sr. Pan forneceu à polícia elementos altamente relevantes para a investigação. Ele relatou ter visto a filha interagindo de maneira tranquila com um dos indivíduos presentes na casa. Além disso, lembrou-se de tê-la visto circulando pelos cômodos sem estar contida, ao contrário do que foi registrado posteriormente pela equipe policial. Ainda assim, naquela noite, o Sr. Pan não questionou a filha sobre o comportamento observado. Com base nesses elementos decisivos, em 22 de novembro, a polícia convocou Jennifer para um novo depoimento. Desta vez, no entanto, o ambiente era completamente diferente. Ela já não era vista apenas como uma vítima sob proteção, mas passou a ser considerada uma peça central nas investigações. Ao ser confrontada com as declarações do próprio pai, Jennifer perdeu a compostura. Em meio a lágrimas, perguntou em tom confuso: "Afinal, o que aconteceu comigo?" Durante o extenso interrogatório, os investigadores pediram que Jennifer refizesse um gesto aparentemente simples, mas essencial: retirar o celular do bolso e simular uma ligação com as mãos posicionadas para trás. A tentativa não foi bem sucedida. Naquele momento, a versão apresentada por Jennifer começou a perder consistência. Diante da pressão de evidências acumuladas e de perguntas cada vez mais diretas, ela acabou reconhecendo que havia se envolvido com os homens relacionados ao ataque contra sua família. Ela reconheceu que havia mantido contato com os homens envolvidos, mas afirmou que o alvo original da ação seria ela própria. Disse ainda que, por conta de conflitos familiares profundos, teria arquitetado um plano extremo: simular um assalto que resultaria em sua própria eliminação. Segundo Jennifer, sua relação com os pais havia melhorado pouco antes do ocorrido, e por isso ela teria desistido do plano inicial. Ela afirmou estar em choque, sem compreender por que os envolvidos ainda assim teriam levado o plano adiante, e por que o alvo teria mudado para seus pais. Essa nova versão não convenceu os investigadores, mas forneceu elementos suficientes para que a polícia efetuasse sua prisão, com base no possível envolvimento na organização do crime. Para compreender as possíveis motivações por trás dessa trama complexa, os investigadores passaram a analisar a trajetória da família Pan, revelando dinâmicas familiares que vinham se desenrolando ao longo dos anos. Eles descobriram que Phan Han Hui e Bish Ha
eram imigrantes vietnamitas que chegaram ao Canadá em 1979 em busca de uma nova vida. Eles representavam uma típica trajetória de perseverança entre imigrantes. Trabalharam durante anos em uma fábrica de autopeças, viveram com simplicidade e economizaram com disciplina. Em 2004, colheram os frutos desse esforço ao comprar uma casa confortável em Toronto, localizada em um bairro com grande presença da comunidade asiática, acreditando estar construindo uma base sólida para o futuro dos filhos. À primeira vista, a vida da família Pan parecia estável e bem-sucedida. Eles possuíam 2 carros de alto padrão e suas economias ultrapassavam os $200 mil canadenses. Porém, por trás desse cenário de prosperidade, havia um modelo de educação bastante exigente, moldado pelas experiências difíceis que o casal enfrentou no passado. Eles direcionaram grande parte de suas aspirações aos filhos, Jen, nascida em 1986, e Felix, nascido em 1989, na esperança de que pudessem conquistar aquilo que eles próprios não tiveram oportunidade de alcançar. As cobranças sobre Jennifer começaram muito cedo. Aos 4 anos, ela já frequentava aulas de piano e dedicava boa parte da semana a treinos intensivos de patinação artística. O objetivo de seus pais não era apenas que ela praticasse um esporte, mas que chegasse ao nível de uma medalha olímpica, meta que foi interrompida após uma lesão no joelho durante um treino. Ao ingressar no ensino médio, Jennifer ainda sustentava a imagem de filha exemplar, aparência agradável, personalidade sociável e integrante da banda da escola, onde tocava flauta. Com o tempo, a atenção dos pais de Jennifer foi se tornando cada vez mais controladora, influenciando fortemente diversos aspectos da sua rotina. O grau de exigência era tão alto que na escola eles chegaram a ser apelidados de pais tigre, termo usado para descrever pais com estilo educativo rigoroso, que oferecem pouca autonomia ou privacidade aos filhos. A rotina de Jennifer seguia uma organização bastante rígida. Enquanto colegas da mesma idade tinham mais liberdade para sair, ela era constantemente buscada pelos pais na saída da escola e levada diretamente para atividades extracurriculares. Relacionamentos, interesses afetivos na adolescência e eventos sociais como festas eram desestimulados em sua criação. Essa dinâmica mais restritiva se manteve ao longo de toda a sua vida escolar e continuou presente mesmo após a formatura. Como contrapartida a todo o investimento e controle, os pais de Jennifer cultivavam uma expectativa clara, um desempenho escolar acima da média. No entanto, mesmo com dedicação, Jennifer enfrentava dificuldades em diversas disciplinas, com exceção de música, onde se destacava. Sabendo que essa realidade poderia decepcionar seus pais, ela optou por um caminho alternativo. Ainda no início do ensino médio, passou ao alterar cuidadosamente seus boletins, ajustando as notas para que refletissem um desempenho acadêmico mais elevado. A narrativa construída sobre seu desempenho acadêmico esteve prestes a desmoronar quando sua candidatura à Universidade Ryerson foi recusada devido à reprovação em matemática, um pré-requisito essencial. Com receio de encarar uma possível reação negativa da família, Jennifer optou por não revelar a verdade naquele momento. Em vez disso, decidiu manter a aparência de normalidade e ampliou a versão fictícia. Afirmou ter sido aceita no curso de farmacologia da Universidade de Toronto, com 2 anos de formação básica e outros 2 de especialização. A partir desse momento, Jennifer passou a manter uma rotina cuidadosamente elaborada. Todas as manhãs, saía de casa com a mochila como se fosse para a universidade, mas, em vez disso, dirigia-se a bibliotecas públicas. Durante 2 anos, sustentou essa narrativa com livros didáticos antigos e cadernos cheios de anotações copiadas da internet. Para ocupar o tempo e garantir uma pequena renda, trabalhou como garçonete e também dava aulas de piano, atividade que, segundo ela, realmente lhe proporcionava satisfação. O casal Pan não demonstrava qualquer desconfiança. Sentiam-se genuinamente orgulhosos da filha dedicada, a ponto de presenteá-la com um notebook para auxiliar nos estudos. Quando o Sr. Pan começou a demonstrar mais interesse pelas atividades acadêmicas de Jennifer, foi a própria Sra. Pan quem sugeriu dar-lhe mais autonomia, dizendo que era importante deixar a Jen ser ela mesma. Naquele momento,
Eles não faziam ideia de que a filha levava uma rotina muito diferente daquela que acreditavam conhecer. Ao final dos 2 primeiros anos de sua suposta trajetória universitária, Jennifer informou aos pais que havia conseguido um empréstimo estudantil e recebido uma bolsa de estudos no valor de $3.000. Com isso, estaria apta a iniciar a fase de especialização no curso de farmacologia. Essa também foi a justificativa apresentada para deixar a casa dos pais, sob a alegação de que morar com uma amiga facilitaria a rotina de estudos. Na realidade, Jennifer havia se mudado para viver com seu namorado, Daniel Wong. O relacionamento entre eles havia começado ainda no ensino médio, período em que ambos integravam a banda da escola. Devido às restrições impostas pela família, a relação foi mantida em sigilo durante anos, com encontros discretos e sem conhecimento dos pais. A decisão de sair de casa representava para Jennifer uma oportunidade de conquistar mais autonomia e independência pessoal. Com o tempo, a confiança de Jennifer na própria narrativa acabou resultando em uma inconsistência evidente. Ela afirmou estar atuando como voluntária em um hospital próximo à universidade, mas não conseguiu apresentar nenhuma evidência concreta, como um crachá ou uniforme, que comprovasse sua participação. A partir daí, as suspeitas que já existiam no casal Pan começaram a se intensificar. Em uma ocasião, os pais de Jennifer a surpreenderam com uma proposta inesperada: levá-la até o local onde, segundo ela, trabalhava como voluntária. Diante da situação, Jennifer manteve a postura e aceitou o trajeto. Ao chegarem em frente ao hospital, ela entrou rapidamente no prédio e permaneceu lá por um longo período, aguardando até acreditar que seus pais haviam ido embora. Esse episódio marcou um ponto de inflexão para o casal Pan, que passou a suspeitar seriamente de que algo não estava certo. Eles decidiram entrar em contato com a amiga com quem Jennifer alegava estar morando. A jovem, que desconhecia completamente a história contada por Jennifer, revelou sem querer toda a realidade. Jennifer não havia concluído o ensino médio por ter reprovado em cálculo, não estava matriculada em nenhuma universidade e, na verdade, morava com o namorado. Com essas informações, os pais finalmente compreenderam a dimensão da situação. Durante anos, haviam acreditado em uma narrativa cuidadosamente sustentada pela própria filha. Após a descoberta, o Sr. Pan teve grande dificuldade em aceitar a situação, chegando a considerar um afastamento definitivo. No entanto, foi a Sra. Pan quem interveio, persuadindo-o a conceder à filha uma nova chance. Ele concordou, mas impôs regras rigorosas. Jennifer teve seus dispositivos de comunicação recolhidos, passou a ter suas atividades supervisionadas e, principalmente, foi orientada a encerrar o relacionamento com Daniel. Com o fim do relacionamento imposto pelas circunstâncias, Daniel decidiu seguir em frente e, pouco tempo depois, iniciou um novo namoro. A situação provocou em Jennifer um forte abalo emocional, marcado por sentimentos de rejeição e ciúme. Em meio a esse estado, ela chegou a relatar que teria sido alvo de uma ameaça supostamente ligada à nova parceira de Daniel, uma alegação que, após breve apuração, se mostrou infundada. Restrita ao ambiente familiar e emocionalmente abalada após o término do relacionamento, Jennifer entrou em um período de grande fragilidade psicológica. Sentia-se isolada, incompreendida e distante das pessoas mais próximas, inclusive dos próprios pais. Foi nesse contexto delicado que, no início de 2010, Jennifer retomou contato com Andrew Montemayor, um antigo colega da escola primária. Durante as conversas, Jen compartilhou as dificuldades que vinha enfrentando no relacionamento com o pai. Montemayor, por sua vez, revelou que já havia passado por conflitos familiares semelhantes. A partir dessas trocas, Jennifer começou a alimentar pensamentos sobre como sua vida poderia ser diferente caso a presença dos pais não representasse mais um obstáculo. Posteriormente, Montemayor apresentou Jennifer a seu colega de quarto, Ricardo Duncan. De acordo com a própria Jennifer, ela teria entregue a ele $1.500, valor obtido com aulas de piano, com a intenção de organizar uma ação contra os pais. O plano, segundo ela, seria detalhado por telefone em momento oportuno. No entanto, após o primeiro contato, Duncan deixou de responder às tentativas de comunicação, levando Jennifer a acreditar que havia sido enganada. Duncan, por sua vez,
afirmou que recebeu apenas $200 e que o valor já havia sido devolvido. Após o insucesso da primeira tentativa, Daniel Wong voltou a se reaproximar de Jennifer. Juntos, passaram a discutir uma nova estratégia: encontrar alguém disposto a realizar uma ação definitiva contra os pais de Jennifer, o que poderia, segundo ela, resultar em uma herança estimada em $500 mil canadenses. Daniel, então, intermediou o contato com Langford Crawford, uma pessoa de sua convivência. O valor inicialmente sugerido para a execução do plano foi de $20 mil, mas Crawford teria aceitado um montante menor, $10 mil, considerando a relação de proximidade com Daniel. Na noite de 8 de novembro, Jennifer estava em seu quarto assistindo a um filme, enquanto o Sr. Pan lia um jornal vietnamita no andar de baixo. Ele se recolheu por volta das 20h30. Cerca de uma hora depois, às 21h30, a Sra. Beach chegou da aula de dança, colocou o pijama e iniciou sua rotina de cuidados pessoais. Às 21h35, Jennifer recebeu uma ligação de David Milvaganan, um conhecido de Crawford. A conversa durou cerca de 2 minutos. Em seguida, ela desceu para desejar boa noite aos pais e, de forma discreta, deixou a porta da frente destrancada. Pouco depois das 22h02, Crawford, Milvaganan e um terceiro indivíduo, identificado como Eric Kert, entraram pela porta da frente. Todos estavam armados. Um deles dirigiu-se à Sra. Beach, enquanto o outro subiu as escadas, abordou o Sr. Pan em seu quarto e solicitou que ele descesse até a sala de estar. Em meio à tensão, a Sra. Beach olhou para o marido e perguntou visivelmente abalada: como eles entraram em casa? O Sr. Pan, ainda em estado de choque, respondeu que estava dormindo e não sabia de nada. Nesse momento, a conversa foi interrompida por uma voz em tom autoritário, exigindo saber onde estava o dinheiro. O Sr. Pan afirmou ter apenas $60 na carteira, mas um dos indivíduos contestou imediatamente. Diante da crescente pressão, a Sra. Zosdora Beach demonstrou preocupação com a filha e pediu que não fizessem nenhum mal a ela. Um dos homens então respondeu de forma inesperada: não se preocupe, ela é tranquila e não será machucada. Logo em seguida, os 3 homens passaram a executar o que havia sido planejado. Eric Carty conduziu Jennifer até o andar de cima e a amarrou ao corrimão da escada. Enquanto isso, Milvaganan e Crawford acompanharam o casal Pan até o porão, cobrindo suas cabeças com cobertores. No local, alguns disparos foram efetuados, fazendo com que o Sr. Pan caísse ao chão, enquanto a Sra. Beach, infelizmente, não resistiu. Em seguida, o grupo deixou a residência pela porta dos fundos. Em uma reviravolta surpreendente, o Sr. Pan recobrou a consciência, mesmo estando gravemente ferido ao lado da esposa, que já não apresentava sinais de vida. Com o pouco de força que ainda tinha, ele conseguiu se arrastar até o andar superior. De lá, Jennifer gritou, informando ao pai que havia conseguido acionar a emergência pelo telefone. O Sr. Pan continuou a se mover até a área externa da casa, onde começou a pedir ajuda, chamando a atenção de vizinhos. Em poucos minutos, equipes policiais e uma ambulância chegaram ao local e o encaminharam rapidamente a um hospital próximo para receber atendimento. Com o avanço das investigações, as conexões entre Jennifer e os demais envolvidos foram sendo gradualmente esclarecidas, levando à detenção dos principais suspeitos. A apuração também incluiu o irmão de Jennifer, Felix, cujo depoimento ofereceu uma visão importante sobre os acontecimentos e ajudou a compor o retrato final dessa complexa história familiar. Felix confirmou que também cresceu sob um ambiente de expectativas elevadas e disciplina rígida, mas que, ao contrário da irmã, conseguiu gradualmente construir sua própria autonomia e lidar com as pressões familiares de forma diferente. Esse contraste revelou uma realidade delicada. O desfecho trágico não esteve apenas na severidade de uma estrutura familiar exemplar, mas também na vulnerabilidade emocional de alguém que não encontrou suporte suficiente para enfrentar os desafios da própria jornada. Ao fim do processo judicial, e com base em elementos comprobatórios consistentes, além de um laudo psiquiátrico que atestou sua plena capacidade mental, Jennifer Pan foi sentenciada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional pelos primeiros 25 anos. Seus cúmplices
o ex-namorado Daniel Wong e os 3 homens envolvidos, David Mulvaganam, Lanford Crawford e Eric Carty, também foram condenados à prisão perpétua por homicídio qualificado. No entanto, talvez a declaração mais impactante não tenha vindo do tribunal, mas do próprio pai de Jennifer. Em suas palavras finais, o Sr. Pan escreveu que esperava que a filha utilizasse o tempo na prisão para refletir sobre suas escolhas e, quem sabe, encontrar um novo propósito de vida. Já Félix, buscando se reconstruir emocionalmente e se distanciar do episódio que marcou sua família, optou por seguir um caminho mais reservado, longe da exposição pública. Em abril de 2024, esta história voltou a chamar a atenção do público ao ser retratada pela Netflix no documentário O que Jennifer Fez. A produção revisita os principais aspectos do caso, oferecendo uma análise abrangente sobre um dos episódios familiares mais marcantes das últimas décadas. Indo além de um simples caso criminal, a história de Jennifer Pan levanta reflexões inquietantes sobre responsabilidade, influência familiar e saúde emocional. Embora seus atos sejam juridicamente condenáveis, há quem a enxergue também como resultado de uma trajetória marcada por controle excessivo e expectativas sufocantes. Este episódio deixou uma lição difícil. Até que ponto as pressões invisíveis, emocionais, sociais e culturais podem afetar a mente de alguém a tal ponto que ele cruze uma linha sem retorno? E, sobretudo, como podemos identificar os sinais antes que uma tragédia se forme no silêncio do cotidiano? E você, como acredita que a responsabilidade por esta tragédia deve ser compreendida? Teria sido um caso isolado ou uma tragédia anunciada? Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos ouvir você. Se este conteúdo despertou reflexões, curta o vídeo e inscreva-se no canal Confissão X para acompanhar outras histórias reais, complexas e instigantes como esta. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.